Então, boa noite, pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos também. Aqui, sempre de corações conectados. Boa noite, pessoal do Instagram. Já está aí o Instagram? Já? Boa noite, pessoal também do Instagram. Então, hoje nosso tema é sobre equilíbrio mental para alta performance. Então, sejam bem-vindos, boa noite vocês que estão aqui. Não, vocês falam mais alto, gente. Boa noite. Elisângela. Fiquei te esperando um pouco, mas você chegou depois, eu já estava aqui. Bom, sejam todas e todos bem-vindos também. Nós colocamos aqui algumas características das pessoas de alta performance. Então, tem se falado muito nisso, né? As pessoas buscam, venha fazer o tal curso, faça não sei o quê, leia tal livro, para que você desenvolva a alta performance. E, às vezes, a gente nem sabe muito bem o que é isso, né? A gente não compreende exatamente o que é uma pessoa de alta performance. Às vezes a gente pensa que é alguém que sabe muito sobre determinado assunto, e não é. Às vezes a gente acredita que é a pessoa que cresce muito e ganha muito dinheiro, e não é, né? Então, existem algumas características que fazem parte das pessoas de alta performance. Lógico, saber o que você quer, né? Saber oferecer aquilo que você tem para oferecer para servir as pessoas, ter conhecimento de determinada área que você quer atuar, isso faz parte. Mas, acima de tudo, uma pessoa de alta performance, ele tem determinadas características que precisa realmente expressar para ser uma pessoa assim. Então, nós colocamos aqui algumas delas. Porque se a gente quer ter alta performance, e hoje, na disputa de mercado, até não gosto de falar de disputa, mas está aí mais ou menos assim, nós realmente precisamos desenvolver esse perfil, esse jeito de ser. E é por isso que a gente pensou em falar sobre esse tema hoje, né, sobre o equilíbrio emocional para se chegar lá. Então, dentro do nosso trabalho, é também mostrar como esse reposicionamento em relação ao nosso sistema familiar é necessário para que a gente chegue a esse estágio de alta performance. Porque sem esse movimento a gente não consegue ter essas características. Então não adianta ler demais. Se a gente ler, tem gente que diz assim, eu leio um livro por semana ou um livro num dia, mas o que você coloca em prática daquilo que você leu? Às vezes é melhor você ler um livro por mês, por semestre, mas leia coisa importante, de verdade, né? De preferência, pegue o livro, né? Fisicamente. Às vezes, ouvi-lo gravado também tem um efeito muito bom. Mas, quando você pega o livro, quando você entrega um dinheiro para o lugar, para a livraria, para onde você vai comprar esse livro, pela internet, enfim, mas que você dá algo para você receber algo daquilo que está naquele livro, no inconsciente seu e no inconsciente coletivo, você já sai na frente para poder absorver melhor aquilo que está lá. Então, eu sempre falo para os meus alunos, só copie livro quando ele não existe mais. Então, ele não existe. Eu tenho um livro e ele não tem onde comprar esse livro. Então, utilize isso. Tem muitas pessoas dentro do trabalho de constelação familiar, pessoas que se dizem constelador, que vivem baixando livro de PDF. Falo, gente, onde é que você fez esse curso? E tem uns que é comigo mesmo. Então, uma coisa é o que a gente ensina, outra coisa é que as pessoas aprendem. Nem tudo que você ensina, a pessoa aprende. Então, às vezes eu falo assim, há coisas que eu vou comprar que eu olho e falo, acho que isso aqui tá caro. Né? Às vezes, uma determinada roupa, enfim. Mas eu não acho caro o livro. Porque eu vejo que aquilo que vem é tão grandioso, a menos que o livro não preste, né, gente? É tão grandioso que não tem preço. Então, uma das coisas que eu compro sem achar caro é livro.
Eu penso, a pessoa estudou. Ele se dedicou dias e noites escrevendo aquilo lá, para te entregar um resumo do melhor que ele tem para entregar. Daí você vai lá e copia o livro de alguém. Ou você baixa o PDF, ou você faz não sei o que lá, e você não entrega nada em relação àquilo. Então é o primeiro movimento para você não ter sucesso com aquilo que você leu, tá? Para você não desenvolver sua alta performance também com aquilo que você aprendeu. Ah, mas se você não tiver dinheiro de jeito nenhum, então faça alguma coisa, né? Pega emprestado o livro de alguém. Mas esse é um movimento necessário. Bom, então aqui tem algumas características. Porque é necessário, diante de uma fala ou de um tema, a gente observar como eu estou. Quem aqui quer ter alta performance? Eu. Todo mundo. Coisa boa. E isso é muito importante. Porque quem não quer nada, não consegue nada. Né? Então a gente precisa saber o que eu quero e perceber o que eu preciso fazer para chegar lá onde eu quero. Então uma das características é ser flexível. Né? Então vamos observar como é a minha flexibilidade. Por quê? Porque a pessoa flexível, ela não é que se deixa submeter pelas situações, mas ela tem flexibilidade diante das situações. É como a água de um rio, que ela só consegue seguir em frente porque ela contorna as pedras que ela encontra pelo caminho. Né? Você fala, não, agora tem uma pedra aqui, eu vou quebrar essa pedra. Então a água fica parada, ela não consegue seguir. Então a flexibilidade é uma característica que precisamos ter se a gente quer realmente avançar. Observar as pedras com equilíbrio mental. Às vezes as pedras são dificuldades pessoais mesmo. Você se percebe procrastinador, né, com dificuldade de conviver com pessoas. Então a gente precisa observar, se eu quero uma alta performance, eu preciso desenvolver a flexibilidade. Eu até 1 ano e meio, mais ou menos, eu não tinha vontade de ser paciente. E a pessoa flexível, ela tem que ter essa característica nela, né? Ter uma certa paciência diante das situações. Então eu percebi que eu não tinha nem vontade de ser paciente. Eu acreditava que ser paciente era uma coisa que ia me atrapalhar a vida, porque eu sou muito acelerada, né? Não sou ansiosa, nem tenho pressão alta, nada, mas eu sou muito rápida. Então, eu pensava, se eu tiver paciência, eu vou ficar lerda. E eu não queria ficar lerda. Depois eu descobri que não precisa, posso ser paciente e rápida do mesmo jeito. E então, onde que eu busquei? Então, cada característica dessa aqui, eu digo para vocês que estão aqui, pessoal que está nos assistindo, observe também. Onde tem essa característica? Sua mãe tem? Sua mãe é flexível? Seu pai é flexível? Então, eu busquei a paciência no meu pai. Meu pai é extremamente paciente. Só que ele é paciente, mas ele é determinado, ele é corajoso. Só que o papai nunca levou um susto na vida, acredita? Se alguém desse um tiro, porque ele é do tempo que o povo dava tiro, né? Agora o povo dá tiro, assim, de qualquer jeito. Mas naquela época dava tiro, assim, só eles mesmos e tal, né? Ele olhava e dizia assim, o que aconteceu? Então, se ele estivesse quieto ali, tomando um café, por exemplo, e a gente chegasse por trás e fizesse um grande barulho, assim, sabe? Ele olhava e falava assim, o que foi? Então, ele tem essa paciência dentro dele, essa postura. E a mamãe dizia que ele era lerdo. Fala, Joaquim é muito lerdo e ela é muito acelerada. Então, daí eu tirei a crença de que ser paciente não era uma coisa tão boa. Então, eu rejeitava ser paciente. Quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu posso ser paciente, porque então não vou ter taquicardia, né, nada. Enfim, e olhar as coisas com mais tranquilidade. Então, eu busquei onde? Acionar a minha parte, que é meu pai, para ter essa paciência. E é imediato, gente. Quando você aceita e tem,
Então, aquilo já se desenvolve e desperta. Às vezes, a gente não vai encontrar muita flexibilidade na mãe ou no pai. Então, observe qual dos avós. Meu sensei chegou, gente. E a família também, olha que graça. Estou em falta com o sensei, mas eu vou voltar para o meu karatê, rapidinho. Então, flexibilidade. Você tem isso já? Você tem facilidade, encontra a pedra, às vezes a pedra é uma pessoa, né? Você vai confrontar a pessoa, você vai compreender a pessoa. Fala, nossa, ela age de um jeito estranho, o que será que aconteceu com ela? Então essa é uma postura que nos leva para o nosso centro. Ao invés de ficarmos digladiando com as pessoas, né? Vai que vocês encontram o sensei e não sabem que é o sensei, e aí a gente vai digladiar e perde. Então, quando a gente olha para uma situação, para uma pessoa difícil e pergunta o que será que aconteceu com ela, nós estamos centrados. E aí, nesse momento, a gente consegue amar essa pessoa, ou no mínimo compreender essa pessoa exatamente como ela é. Esse é o primeiro passo para contornar. Né? Não é permitir que a pessoa faça com você o que ela quer fazer. Não, é compreender que ela tem o direito de ser como ela se mostra, mas você também tem o direito de dizer, isso eu não te permito. E aí, então, você consegue contornar, né, que vem esse aspecto. Capacidade de adaptação. Isso significa também estar aberto ao novo, sabe? Permitir que coisas novas possam chegar até você. Algumas pessoas, a gente percebe que tem uma dificuldade, por exemplo, está com depressão ou com pânico, ou tem dificuldades sérias nos relacionamentos de parceiro, ou questão financeira, enfim. Às vezes a gente encontra pessoas que precisam e a gente não fica oferecendo constelação familiar. A gente fala, oh, eu faço constelação, é um negócio muito bom. Não! Mas às vezes a pessoa, porque tem um imã, né? A gente, às vezes, você está no aeroporto, você senta para esperar o avião chegar, a pessoa que senta do seu lado começa a falar os problemas. Não é? Aí começa a falar, fala, gente, tá escrito na minha testa, sabe? Certa vez eu ia dar um curso fora do Brasil e como eu arranho o espanhol, né? Então eu utilizo o período que eu estou no aeroporto e dentro do avião para ler um livro em espanhol para conseguir falar lá. Então eu chego no aeroporto, eu não sei se foi aqui em Brasília, não me lembro, e eu estava lá, chegou uma pessoa e sentou do meu lado. Primeiro eu comecei a fazer uma respiração. Eu fechei os olhos, comecei a fazer uma respiração, porque eu vou falar disso hoje aqui. A respiração ajuda você a equilibrar a sua mente. Então eu fiz uma respiração mais ou menos 1 minuto de forma circular, né? Assim, fechando. Quando eu abri os olhos, estava cheio de pessoas em volta de mim no aeroporto, achando que eu estava passando mal, sabe? Eu abri os olhos, aí eu passei mal, né? Eu fiquei assim com susto. Eu falei, a senhora precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Eu falei, não, eu só estava respirando. Essa foi a primeira, né? E eu tinha feito a respiração porque ajuda no aprendizado do livro que eu ia ler. Bom, tá. Aí li ali um pouquinho, quando eu entrei no avião, senta do meu lado uma moça que queria pular do avião, né? Assim, o estado psíquico dela, com muita depressão, com dificuldade, ela é daqui de Goiânia. O que eu precisei fazer? Peguei o livro e dei para ela. Aí eu fui, né, sem ler o livro. Então, o que eu tinha ali era aquele livro, que realmente era muito bom, não me lembro agora, era um livro em espanhol, mas então fiquei conversando com ela o tempo todo, não li o livro. Aí cheguei lá, resolvi, né, o povo deve ter entendido, porque eu não lembro o que aconteceu mais. Mas eu cheguei lá, e quando a gente está num país que fala determinada língua, você tem mais facilidade. Eu acho muito mais fácil falar espanhol e falo até bem lá. Mas se eu vou falar aqui, no campo de consciência do Brasil, eu tenho muito mais dificuldade de falar. E quando você entra dentro do campo de consciência, onde naquele campo está, né, as memórias das pessoas que só falam aquela língua, você tem facilidade. E de alguma forma parece que é tomado por aquele campo, você consegue expressar. Enfim, então isso acontece muito conosco.
Você tem algo, a pessoa vem, a gente atrai. Isso pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a cabeleireira, você senta assim, e a pessoa já começa a falar, nossa, eu estou precisando cortar meu cabelo. O nosso campo interfere no campo de todo mundo e todos interferem no nosso também. Então, essa capacidade de adaptação fala da capacidade de permitir que o novo entre. Como eu estava dizendo. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade muito grande, mas ela, por uma crença religiosa, apesar de que constelação, vivo falando isso, a constelação familiar não tem ligação nenhuma com nenhuma religião, nada disso. Apenas olha o que aconteceu no sistema familiar e as relações das pessoas, né? Como estão as relações das pessoas desse sistema e o que precisa acontecer para que as pessoas, os descendentes, não venham a repetir destinos anteriores. E como a gente pode agir e precisa agir para isso. Então, às vezes, a pessoa com uma mente mais fechada, ela não tem coragem, ela não permite. Às vezes ela diz mesmo assim, o meu líder religioso, seja de qual sentido for, não permite que eu faça isso. E há pessoas que morrem realmente sem permitir abrir-se a um novo movimento, a um novo aprendizado. Então, a alta performance, ela precisa, para se ter isso, a pessoa precisa estar aberta a aprender algo mais. Porque senão ela já era alta performance, né? Facilidade de aprender, né? Então, é uma das habilidades. Ter a facilidade de compreensão. E isso, quando a gente tem dificuldade de aprendizagem, e muitas pessoas têm, existem exercícios, o de respiração é um deles. Existem exercícios incríveis que nos ajudam a equilibrar os hemisférios cerebrais, ajuda a ativar as sinapses, faz com que a gente realmente expanda um pouco a nossa consciência para absorver e entender o que a gente está lendo. Então, existem técnicas que nos facilitam aprender com mais rapidez. Habilidade de autossugestão. Então, é preciso aprender também como você vai se sugestionar e que tipo de sugestão você quer para você e para a sua vida. Então, isso é importante também, porque se a gente não muda aquilo que eu quero, a maneira com que eu estou recebendo determinadas informações, e se eu não me permito sugestionar a minha mente, ela vai ficar ali. Porque nós somos dentro da constituição psicofísica, né? Nós somos constituídos, né, digamos assim, sinteticamente, de 3 aspectos, né? Nós somos divididos em consciente, subconsciente e inconsciente. Algumas escolas dizem que também temos o superconsciente. Então, a parte consciente é essa nossa. Eu estou com os olhos abertos, eu sei que se eu fechar os meus olhos, eu não vejo vocês, né? Eu sei que se eu colocar a mão numa chama, ela vai queimar. Eu sei que quando eu estou com fome, eu vou me alimentar e isso vai acabar a minha fome. Então, isso é algo consciente. Eu sei que se eu sair na rua nua, as pessoas possivelmente vão correr, né? Então, as pessoas vão pensar que eu sou doida, né? Então, são raciocínios que a gente tem. Mas nós temos o subconsciente, que algumas escolas chamam de subconsciente essa parte, e que são os registros que estão arquivados em mim, que eu não recordo deles, né? Coisas que aconteceram na minha gestação, que geraram crenças e pensamentos que estão no meu subconsciente. Aquilo que aconteceu lá desde o início da gestação fica arquivado no meu subconsciente, gerando saúde ou doença, sucesso ou fracasso. Mas eu não sei. Se eu não fizer uma técnica de renascimento, eu não vou saber nunca o que aconteceu lá. Às vezes eu pergunto às pessoas, né? Você nasceu de nascimento cirúrgico ou natural? A pessoa diz, não lembro. Eu falo, claro, né? Não lembro mesmo. Isso era muito pequeno. Não lembro. Eu falo, tá, mas assim, sua mãe disse pra você?
Então a gente não lembra, mas quando a gente faz um renascimento, você lembra tudo, você percebe claramente o que aconteceu, como seus pais estavam, o que eles disseram, o que você sentiu na hora que nasceu. Então isso por quê? Porque está no subconsciente. E o que nos move, o que nos gera todos os resultados, são os conteúdos do nosso subconsciente, não é do nosso consciente. Né? Porque do meu consciente, se eu agredir alguém, essa pessoa vai me agredir, vai acontecer alguma coisa. Mas aqui no subconsciente nos move. Tanto que Freud disse, né? Freud nasceu em 1856, né? Já tem alguns dias. Ele disse que toda escolha é sintomática. Por quê? Porque tudo que eu escolho aqui, no meu movimento consciente, é um sintoma do que está no subconsciente. Então, para eu me autossugestionar, eu vou mergulhar nesse subconsciente e transformar o que está aqui em algo diferente. Porque se os resultados em qualquer área, seja financeira, seja dos relacionamentos, não está tão bem, seja minha saúde física, emocional, é porque tem alguma coisa que está aqui. Por quê? Porque nós também temos a parte que é o inconsciente, né? O inconsciente que faz um trabalho fantástico, sem que a gente nem tenha consciência dele. Então, eu vou almoçar agora e eu vou raciocinar agora e pedir o meu estômago e todo o meu sistema digestório que ele faça a digestão. Não. Existe o inconsciente que faz o meu coração bater, que faz a digestão, que faz todo o movimento. Esse inconsciente, ele nos propõe e nos promove e nos impulsiona sempre para a felicidade. É a nossa essência divina, porque nós somos essa essência numa experiência física, numa experiência humana. Então, se eu, como um ser humano, liberar o que está no meu subconsciente, me sugestionando a efeitos estranhos na minha vida, imediatamente esse inconsciente, que é essa parte divina que nós somos, ela faz o trabalho de nos impulsionar para qualquer situação que me gera alegria. Então eu preciso compreender isso para eu ter uma alta performance. Porque se não estou lá ainda, tão bem como eu gostaria, o que está aqui no meu subconsciente que precisa ser liberado, ressignificado e reprogramado. Então, a pessoa para a alta performance está disposto a fazer isso. E não é muita coisa, é tudo muito fácil. A gente pode fazer isso em sessões, sozinhos, né? Só aprender como é e querer fazer. Então, às vezes, eu me demoro as manhãs, às vezes em 1 hora, às vezes até mais, 1h30, 2 horas, trabalhando a mim mesma. Todo dia? Não. Mas tem momentos em que eu preciso de resolver coisas, eu preciso que algo diferente aconteça na minha vida, eu preciso de determinados resultados. Então eu deixo a parte da manhã, depois que eu levanto, que não é tão cedo. Então eu fico um tempo trabalhando aquilo que eu preciso para obter os resultados que eu quero. Então, esse corre-corre, ele também não funciona. A gente precisa olhar, se alinhar, se organizar, ter equilíbrio mental. Aí todas as coisas começam a vir ao nosso encontro. E a autossugestão é uma das técnicas, da forma que eu faço todas as manhãs, sempre. Mas quando eu preciso de algo mais, que eu estou gerando um determinado projeto, que eu preciso que aquilo funcione, que aquilo dê certo, então eu me sugestiono em relação àquilo que eu quero. E no mesmo dia as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. E é isso que eu quero que vocês façam também. Metas e objetivos. A pessoa não consegue ser de alta performance se ela não tiver meta nenhuma. Né? Para quê? Né? O que vai te mover a ter um grande desempenho, ser assim? Eu não quero nada. Né? Se eu não estou mesmo disposta a nada. Então,
as pessoas que têm alta performance, elas têm metas, têm objetivos definidos, claros, ela sabe o que ela quer. Ah, então não vai mudar? Nunca vai, porque às vezes a gente acorda no dia seguinte, você tem um sonho, isso acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes eu tenho um sonho, no sonho, naquele sonho me mostra uma coisa que eu tenho que fazer, então aquilo lá não estava no meu projeto, não era um projeto. Mas aí surge aquilo, então, sabe, né? Oi, tudo bem? Então, pensei em você hoje. Não te passei mensagem, mas eu ia te passar. Acho que é porque você some de mim uma semana, eu já fico com saudade de você. Então, aí eu já acordo, né? Já crio na minha mente aquilo que eu quero e o que precisa acontecer. Então, em mim acontece assim, vem primeiro na minha mente, sabe? E por que vem muito à noite, ou principalmente quando a gente está acordando? Quem recebe assim essas ideias na hora que está acordando? Por quê? Porque nesse momento nós não estamos a nossa consciência ela está expandida, porque a gente ainda não está totalmente desperto. Então, às vezes, vem como uma ideia mesmo, nossa, vou fazer tal coisa. Outras vezes, vem uma espécie de sonho. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele traz informações também para nós. E o processo de adormecer é um processo super necessário, que é o momento em que a nossa mente se limpa, né? Ela limpa. O lixo mental vem no momento de dormir, por isso dormir é muito importante. E depois, então, que vem essa ideia, tá? Eu consigo visualizar tudo aquilo. Aí pronto, eu acordo, anoto. Aí eu vou anotar, né? Às vezes eu passo um áudio para mim mesma, porque às vezes eu vou dormir de novo e depois eu esqueço, não é? A gente pensa, acorda e fala, nossa, não vou esquecer de jeito nenhum. Tá certinho aqui o que eu vou fazer. Mas se você adormece de novo, a hora que você acorda, você fala, gente, eu tive uma ideia incrível, que eu não sei qual é mais. Então, às vezes eu pego o celular, passo o áudio daquilo que eu percebi e como aquilo pode acontecer. E aí, às vezes, eu durmo de novo, porque às vezes vem ainda muito cedo. Bom, ter comunicação assertiva. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de se expressar. Então, a gente pode fazer um curso, a gente pode fazer um treinamento, dê palestra para você, né? Dê palestra para as pessoas mais próximas. Fale buscando que a sua fala tenha foco. Se tem dificuldade, anote os tópicos. Porque se você quer ter sucesso, você precisa ter uma fala clara e rápida, sabe? Às vezes, assim, um tempo atrás, a gente recebe de vez em quando, né, umas mensagens assim, que você começa a ler a mensagem, você pensa que ela vai falar alguma coisa, né? E a pessoa escreve uma mensagem mesmo, só com a atitude, né, prolixa ali, só para te brincar, né? Quando é no final que você não entendeu nada, aí a pessoa faz uma piada, né? Que realmente aquilo era para você perder seu tempo. Porque tem gente que tem tempo para perder, põe a gente também. Então, tem pessoas que falam 5 minutos, você fica assim, buscando a pontinha do que ele está falando para entender o que ele quer dizer. Então, a gente precisa realmente, uma das características das pessoas de alta performance, ter uma clareza no momento que ela fala. Então, ela vai falar com mais assertividade, com mais clareza, as pessoas vão entender melhor. E muitas vezes a pessoa ainda não conseguiu fazer isso, claramente, ela não consegue ser assim ainda. E isso quase sempre está ligado à nossa relação com o nosso pai. Às vezes é com a mãe também, né? Porque todas as dificuldades em ser assim têm a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa gestação e nascimento ou com a nossa postura em relação aos nossos pais. Ter inteligência emocional, né? Isso aí é muito necessário e é mais ou menos dentro do que nós estávamos falando, que é o equilíbrio mental. A gente precisa ter isso desenvolvido para que a gente seja uma pessoa ativa e não reativa. Para que diante de uma situação você tenha uma atitude e não com base naquilo que
você está ali em equilíbrio e não uma reação diante do que a outra pessoa fez. A gente só vai conseguir isso também, e se a gente não tiver, a gente vai conseguir isso olhando se nossa mãe ou nosso pai tem essa característica. Então, para quem começou a nos ouvir agora, nós estamos falando sobre características das pessoas de alta performance e sugerindo que cada um possa olhar se tem essas características e, se não tiver, observar se a sua mãe ou seu pai ou qual dos seus avós tem essa característica para você pedir, né? A gente não pede emprestado porque já está na gente. Hoje pela manhã eu fiz esse exercício, então eu tenho na minha casa a foto dos meus avós maternos, avós paternos e dos meus pais. Então eu fiz esse exercício. Eu olhei para cada um, né? Comecei pelos meus avós, para cada um, e ao olhar para eles eu sentia em mim o que eles tinham, qual foi o legado que cada um deixou. Então eu olhei para o meu avô materno, né? E lembrei das histórias dele. Eu o conheci, mas ele morreu, eu era adolescente. Então lembrei das histórias dele, tudo que ele deixou como legado, aquilo que ele fez de tão bom, como aquilo afetou toda a nossa família. Aí eu olhei para minha avó também. Quantas características eu não a conheci? Ela faleceu, meus pais, minha mãe não tinha se casado ainda. Então, mas eu me lembrei as histórias, aquilo que foi contado dela. O que daquilo que eu soube, eu quero para a minha vida. Então, à medida que eu fui olhando para eles, eu fui acionando e todo o meu corpo se sentia muito forte, né? Muito forte. E ao mesmo tempo fui agradecendo por tudo que eles deixaram. Aí fui olhando os meus avós paternos e depois os meus pais. Então a gente pode fazer isso. Uma outra forma, né, se vocês não tiverem as fotos dos seus avós ou pais, vocês podem pegar uma imagem da árvore genealógica. Vocês pegam, pode tirar no computador, tem. Então você pega aquela folha, aí lá tá, quadradinho que é você, né? Seus pais, seus avós, seus bisavós. Geralmente vem fácil até os bisavós. Você pode colocar sua mão sobre o lugar da sua mãe, o lugar do seu pai e sinta. Você pode sentir lá os seus bisavós, qual é a característica, sabe? Muitas vezes a gente coloca a nossa patinha lá, né? A nossa mão, e a gente sente uma dor, por exemplo. Sentimos que nossa avó, nossa bisavó, alguém da nossa família, um bisavô, quando você sente algo em seu corpo como uma dor, algo doloroso que aconteceu ali. Então, se você sente isso, então você pode dizer naquele momento, querida avó, querida bisavó, seja quem for, deixo com você tudo isso e fico só com o que vocês me deram. Aquilo que vocês me deram é muito bom para mim. O que vocês me deram eu recebo com amor. Isso faz com que você consiga deixar com cada um dos seus ancestrais aquilo que você está carregando desnecessariamente, desrespeitosamente e que está também te prejudicando. Então, é um exercício muito bom para nós conseguirmos identificar, por que isso acontece na minha vida? Você pode fazer essa técnica. E aquilo que você sente, coloquei a patinha lá no meu avô, ou no lugar do meu avô e tal, e sentiu alegria, então tome, deixe essa alegria irradiar em você. Então aquilo que não te leva a um bom efeito, você deixa com quem é dono, né? Porque para o dono nada é pesado. Só a cruz do outro é pesada para nós. Todas as pessoas, não importa o que elas passem, aquilo que é meu, eu tenho força para carregar. E carregamos, na maioria das vezes, com força, poder e alegria. Com honra. Agora, quando nós, como filhos ou netos, vamos lá e queremos inconscientemente, outras vezes conscientemente, querer ajudar ou carregar aquilo que é dos nossos pais, avós e bisavós, isso nos pesa, nos adoece e nos tira a força. E tira, inclusive, muitas vezes, a força, um pouco daquele ancestral, que é o dono daquilo.
Então, por isso a gente fala, só nos cabe concordar com tudo tal como se apresenta. Só assim a gente fica livre. Então, outra coisa, empatia. Quando a gente olha para alguém e essa pessoa, seja ela qual for, se ela tem atitudes que te alegram, que te agradam, ou atitudes estranhas, e a gente olha para a pessoa e sente dentro de nós aquela frase que eu falei lá no início, o que será que aconteceu com ele? Então você consegue expandir a sua capacidade de amar as pessoas como elas são. E as pessoas têm conexão conosco porque sabem que podem confiar em nós. A confiança que nós trocamos uns com os outros não é só a confiança financeira, é a confiança de ser quem nós somos. A confiança de se mostrar como eu sou para as pessoas. Então, dentro daquela pessoa que você olha dessa forma, sem julgamento, ela realmente vai saber que ela pode confiar em você. A alma dela diz, ela não sabe por quê. É por isso que às vezes as pessoas sentam do nosso lado e começam a falar coisas. E muitas vezes, quantas vezes? Há pouco tempo agora, numa constelação, a pessoa disse assim, essa foi até uma individual. Eu fiz determinada pergunta, a pessoa me respondeu e começou a chorar e disse, é a primeira vez na minha vida que eu falo isso para alguém. E é uma pessoa que já tinha feito muitos anos de terapia. Exatamente por causa desse fato. Como ela nunca se expressou antes, então ela não encontrou a saída, né? Então, quando a gente também está ali com a outra pessoa e nós temos esse movimento interno, né, de empatia também, você consegue captar da outra pessoa o que você precisa para, de alguma forma, ter essa conexão. E no meu caso, como consteladora ou terapeuta, enfim, falar para a pessoa algo que ela precisa. E quando são outros negócios, de outra forma, o outro que está ali com você também sente, né, que ele pode confiar em você. E aqui na minha listinha, por último, motivação. Então, a pessoa de alta performance, ela precisa ser automotivada, ela precisa ter alegria. E a gente só consegue ter alegria de fazer as coisas quando você está alinhado com o seu propósito. Mesmo que você tenha uma profissão A e um propósito B. Às vezes a gente precisa, tem pessoas que passaram 10 anos estudando para um concurso e depois que ela entra lá, ela vê, tanto que é bom. Então, então fica tão felizes e vem constelar. Tem pessoas que perdem o marido por causa de concurso, né? Que perde a mulher, eu não conheci ainda não, mas que perde o marido já. Então, ganha o concurso, perde o marido. Certa vez, eu fiz a constelação de uma pessoa, o marido dela estava no outro país. E ela aqui tinha 10 anos que ela estudava para ser juíza. E eu disse para ela, e o marido lá, lindo marido. Não sei se ela está me ouvindo. Se estiver me ouvindo, eu não vou dizer seu nome, mas você sabe de quem eu estou falando. E o marido esperando por ela. Então, na constelação, se ela passasse para a juíza, ela tinha que largar o marido. Porque ele mora num país e ela aqui, como que ela vai ser juíza aqui? Ele já estava tendo essa paciência enorme de esperar ele nesse movimento, 10 anos para passar. Então, na constelação, ela percebeu que, na verdade, o que estava movendo ela a ser juíza não tinha nada a ver com ela mesma. Era uma questão da avó dela. Algo que tinha acontecido lá. Eu não me lembro se a avó dela foi juíza ou algo que aconteceu lá. Porque é muito comum a gente querer ser delegado, ser juiz, porque aconteceu um crime na nossa família. Então, como toda escolha é sintomática, né? Então, aconteceu alguma coisa lá, eu quero ser delegado aqui. Eu quero ser policial, eu quero ser juiz, né? Aí depois, quando você olha lá, fala, gente... Aí o que essa moça resolveu? Foi para o lado do marido e trabalha de terapeuta. Então, ela é uma grande terapeuta lá no lugar dela. Então, ela está agora no propósito dela. Senão, ela estaria aí, né?
nesse movimento e possivelmente não tinha passado, porque quando você está alinhado com o seu propósito e missão, é muito comum você conseguir aquilo com facilidade, as coisas acontecem. Agora, quando você fica batendo cabeça, quebrando o muro com a própria testa, gente, aí a gente pergunta assim, por que você quer isso, né? Para que você quer agir ou trabalhar nessa função? Às vezes é porque vai ganhar bem, às vezes é porque, quando a gente já fez alguns cursos, como coach, por exemplo, já leu alguma coisa, a gente fala assim, para servir o maior número de pessoas. Mentira! Falou que aprendeu, a frase é bonita, então a gente usa, né, muitas vezes. Então tem muita gente que está aí mesmo para isso, mas não são todos. Gente, muitas vezes a gente precisa curar nossas carências, que muitas vezes a gente fala que quer ajudar o maior número de pessoas. Aí eu digo assim, depois de você, né? Como você não ajuda a si mesmo? Se você ainda sente dores nos ombros, nas costas, aqui, né? Dores que dizem para você que você está com má postura, que você está fora do seu equilíbrio. E como que você quer ajudar milhares de pessoas, você não ajuda você primeiro? Então, é possível sim ajudar milhares de pessoas. A minha empresa, eu abri a empresa, eu tinha 23 anos. Graças a um dinheirinho que minha mãe me deu, que era um pouquinho, mas rendeu, graças a Deus, virou Renascer um dia. Então, tudo isso aqui veio desse movimento, né? Então, eu me casei muito jovem nada, né? Naquela época, 19 anos, não era muito jovem, não. Hoje em dia é muito jovem, né? A gente olha aí para as minhas filhas, né? Agora elas têm quase 40, né? 35, 36, já perdi o número. Mas, quando elas tinham 19, eu olhava e pensava, gente, eu casei com 19 e achei que eu estava pronta. Mas a gente olha para os filhos da gente e pensa que eles não estão prontos ainda, né? Então, eu casei com 19 anos, tive uma filha com 20 e a outra com 21. E me separei com 22. Então, foi rápido. Falei para vocês que eu sou rápida, gente. Sou rápida. Então, eu pensei assim, eu vou me casar rápido, vou ter minhas crianças, eu imaginava que eram 2. Eu falei, ó Senhor, se eu tiver que ter mais de 2 filhos, eu mando de uma vez só, porque eu vou ter 2 gestações. Então, eu tive 2 gestações e depois agora eu descobri que a segunda foi de gêmeos, mas naquela época eu não sabia. Então, eu tive minhas filhas e eu pensei comigo, quando eu tiver 30 anos, minhas crianças, porque eu sou rápida, né? O menino tem que ser rápido. Minhas crianças já vão ter autonomia, né? Já conseguem se alimentar, tomar banho, enfim, eu não estou cuidando de crianças. Então, eu vou me associar a algum grupo para servir as pessoas, né, para fazer o que se chamaria de caridade, digamos. E assim eu fiz. Então, quando eu inteirou 30 anos, na verdade 31 anos, eu realmente busquei fazer aquilo que eu tinha planejado com 15. Então, dentro desse período, desse movimento, eu percebo, né, já há alguns anos eu percebi que esse meu impulso em ajudar as pessoas naquela época não tinha a ver só com o meu amor pelas pessoas. As pessoas falam que eu sou amorosa, eu acho que eu sou mais brava, mas o povo fala que eu sou amorosa, tem tanta gente que fala, eu já estou quase acreditando. Então, sabe? Então, assim, eu sei, né? Era um desejo imenso de ajudar muitas pessoas. Mas eu percebo que aquilo tudo foi importante para eu chegar hoje onde eu estou, que seja uma posição simples, né? Que eu sou e estou, mas estou hoje já com não sei quantas mil pessoas que já pude ajudar. Então, mas naquela época não era só amor. Naquela época era carência. Então, a maioria das pessoas que tem esse impulso, quer ajudar o mundo, nossa, não sei o quê, são carentes. E quando a gente cura a carência, você verdadeiramente consegue ajudar as pessoas. Mas antes disso, você só está indo lá porque você quer que as pessoas te amem. Porque você ainda não te ama tanto. Então, você não acredita que sua mãe e seu pai te amam. Você ainda não está posicionada na forma correta para receber o amor dos seus pais, dos seus avós, de todos, exatamente como lhe foi dado. Então, eu vim descobrir isso depois que eu tenho um instituto. Então, eu abri empresa aos 23 anos e eu já tinha as crianças, eu já tinha divorciado, né? Então, minha mãe me deu esse dinheiro.
para que eu pudesse abrir. Eu abri uma loja que virou uma confecção, que virou um instituto. Então, quando eu tive o outro ramo de atividade, até eu ter um instituto, eu me sentia bem com aquilo que eu fazia, sabe? Mas eu não sentia tanta alegria. Eu não era alegre, porque não era meu propósito. Então, nem todas as pessoas vão ter o propósito e a profissão alinhados, mas seria ótimo. Porque o propósito é aquilo que move a sua alma, é a sua missão no mundo. Então, a gente vem com determinada tarefa, a gente vem passear também aqui, né? A gente vem passear, vem namorar, vem fazer uma série de coisas maravilhosas aqui. Mas a gente vem também, junto a isso, exercer e executar determinada tarefa. Que vem daquilo que aconteceu no nosso tema familiar. Esse é o propósito externo. Então, existe o propósito essencial e o propósito externo. Então, aquilo que acontece na nossa família, aquilo que a gente ouve e estabelece como crença, também nos movimenta. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que trabalham realmente dentro do propósito, da alma, da essência, mas ele tem uma profissão como propósito externo. Ou seja, como a missão que ele executa, que é a profissão que ele executa, vem também daquilo que aconteceu com ele na gestação, no nascimento, primeira infância, na família, e aquilo que ele leu, que ele escutou de pessoas que ele confiou. Então, muitas crenças nossas vêm de interpretações estranhas até da Bíblia, do Alcorão. Então, a pessoa lê aquela tradução e interpreta de determinada forma, que gera uma crença, e essa crença nos bloqueia. Outras vezes, lendo livros mesmos, filosóficos. Às vezes você lê uma frase que te impacta. Eu li uma frase, eu era pré-adolescente, sei lá, devia ter uns 12 anos por aí. Eu li uma frase em um livro e eu acreditei naquilo lá. Sabe, nesse livro estava dito uma frase mais ou menos assim, que essa pessoa não poderia ter facilidade aqui no mundo, porque se ela tivesse, ela esqueceria de Deus na vida dela. E eu pensei, e eu descobri isso não tem muito tempo, não. Como isso me gerava uma dificuldade de ter facilidade. Então aquilo que eu conquistava era com muita dificuldade. Por quê? Eu tinha medo de esquecer de Deus aqui na pensa, né? Falei, gente, se eu esquecer, eu lembro de novo. É só ter um problema que a gente lembra, né? Nada como um problema. É rapidinho. Você desalinha, você tem um problema. Eu falo, Senhor, peraí, eu estava assim meio fora, mas eu tô aqui de novo, né? Então, esses movimentos a gente precisa perceber. Então, eu espero que vocês todos tenham todas essas características e outras mais que são necessárias para ter uma alta performance. O equilíbrio mental, agora vamos falar um pouquinho de como conseguir isso. O equilíbrio mental, ele só acontece quando os nossos hemisférios cerebrais estão em equilíbrio. Quando o nosso hemisfério esquerdo, que é o racional, é o masculino, ele está em harmonia com o hemisfério direito, que é o feminino, que é o emocional. Um aprende, o outro arquiva. Então, existem formas, principalmente de respiração, que nos fazem equilibrar os hemisférios cerebrais. Então, só saber que precisa equilibrar não equilibra ninguém, não. Então, às vezes, algumas aí podem ver eu apontar o lado direito como esquerdo, mas é por causa da tela de vocês aí que pode estar trocada, né? Aqui no nosso telefone. Mas a respiração é um elemento. Inclusive, eu estou lançando um curso que vai ser muito básico, mas muito eficaz, que é a respiração para alta performance. Então, nesse curso, eu ensino algumas respirações que a pessoa pode fazer, né? Se ela quiser equilibrar os hemisférios, aumentar a capacidade criativa, aumentar o equilíbrio emocional. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. Querem fazer comigo? Querem? Quem estiver nos assistindo quiser fazer também. Essa é uma respiração simples, se chama respiração de pranayama. Então, por quê? Porque
observe agora, você, quem sabe aqui que todo o tempo, de dia e de noite, tem uma narina de vocês que funciona e a outra está entupida? Quem sabe disso? Levanta a mão. Só o CC e o doutor. Gente, só os homens que entendem de nariz nesse lugar. Então, pois é. Então, por quê? Porque o nosso inconsciente, que é aquele mesmo inconsciente que faz o nosso coração bater, o intestino funcionar, ele sabe o momento em que nossos hemisférios estão precisando de serem mais irrigados, né? Só que a gente pode ajudar isso de vez em quando a gente precisa desse equilíbrio, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês, é muito simples. A gente tapa uma narina, né? Olha aqui. Percebe como essa está funcionando? Perceba de vocês aí, qual que está entupida? Isso, percebe como realmente sempre uma narina não está tão aberta quanto a outra. Meu Deus! Então, tem momentos em que a gente está com o movimento do oxigênio ajudando você a estar mais criativo. Outra hora ele vai te ajudar você a estar mais sensitivo. E você pode buscar, né, aquelas informações. Tem tanta gente, quem estuda demais, eu falo que quase explode o lado esquerdo, mas o lado direito não consegue achar onde que está arquivado. Então, por isso que a gente precisa de equilíbrio. Porque senão você aprende, mas na hora você responder, fala, gente, eu sabia isso aqui. É igual os nomes de vocês, eu nunca sei. Nem respirando. Então, o exercício é assim, bem simples. Vocês vão inspirar, né? E solte pela... Deixa eu colocar aqui para ficar visível. Então, inspira, né? Solta pela outra. Viram que simples? Agora observe como está a narina que estava mais entupida. Geralmente a gente faz um pouquinho mais de tempo. Percebe? Então, você ampliou a sua capacidade de inspirar a maior fonte de vida que existe no mundo. Nada simboliza mais a vida do que a respiração e a mãe da gente, né? Então, a gente fica sem tomar água, sem comer, mas a gente não fica sem respirar e vive. Então, a respiração, o oxigênio, os elementos que nós inspiramos, traz muito mais vida para nós do que qualquer outro tipo de alimentação. Então, o ato de respirar de uma forma diferenciada, porque a gente respira para sobreviver, gente. Vocês já observaram? Como que é a sua respiração? Vocês sabiam que tem respiração triangular para baixo, triangular para cima e quadrada? Vocês sabem o que é isso? Não, pois é, porque não respirou com a Marta. Então, não respirou com a Marta. Então, observe como que é a sua respiração. Deixa eu te explicar o que é isso. A minha é, aqui ó. Viu? Aí dá uma paradinha. Você pode observar. Vai ter gente que inspira assim, ó. E cada tipo de respiração fala da forma como estamos vivendo. Então, a minha é triangular para cima. Estou sempre apontada, né, nesse formato. Ou seja, eu sou mais mental, espiritual do que terráquea, do que terra. Ah, e aí, como é que eu faço? Você precisa realizar algo aqui? Você pode fazer outras respirações, mas digamos essa. Alguém aí descobriu... Ah, tem quadrada também, que é assim... E tem gente que respira só aqui, só para sobreviver, não é para viver, né? Então a respiração, né? Tem gente que fala assim, como que cabe tanto ar dentro de você, né? Fala, porque eu respiro. Então, esse movimento ajuda
a gente a ter equilíbrio mental, tá? Então, no nosso equilíbrio mental, a gente consegue desenvolver tudo isso aqui. A gente consegue, principalmente depois que você tiver respeitado sua mãe, respeitado seu pai, respeitado o relacionamento deles, respeitado a sua infância e concordado com tudo tal como se apresenta, respire que funciona. Viu, Joyce? Tá? Então, tu vai respirar e concordar. Nossa, foi assim, gente, daquela vez que aconteceu aquela coisa tão estranha, sabe? Então, a gente sai da posição, né, de vítima da situação para rir, sabe? Alinha o corpo. Né? Esses dias o nosso PNL aqui, o Marquês, fez uma técnica interessante. Ele pediu para nós, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Levante seu corpo, alinhe bem ele assim, né? Porque essa aqui é a postura do povo de alta performance, não é? Falando alta performance, eu estou bem assim, ó, de alta performance. Então, alinhe seu corpo e diga, faça assim e diz assim, eu estou muito triste. Estou muito triste. Não vai. Entende? Então, isso é equilíbrio. Agora, jogue seu corpo para frente, fica assim, ó, sentadinho assim, do povo depressivo. Aí desce assim a cabeça e diz assim, eu estou tão alegre. Estou muito alegre. Entende? Então, nosso corpo, a gente percebe com coisas simples, sabe? Tem dia que eu tenho coisa para resolver, tem alguma coisa que está me azedando, né? Eu brinco, falo, eu estou desolinizada, então eu levanto, faço aquelas práticas que eu falei para vocês, aí eu tomo um banho, faço a maquiagem, fiquei online de novo, alinho o corpo, né? Só a postura corporal já transforma, você não consegue ficar triste com o corpo altivo, né? Então, dentro desse movimento, nós podemos, alinhando o nosso corpo, nos alinhando com o nosso sistema, a gente pode sim conquistar a alta performance em qualquer sentido que a gente quer, tá? Então, já estou encerrando. Alguém aqui nunca assistiu Constelação? Você não? Uai, doutor, você é a primeira vez aqui? Parecia que eu já tinha te visto, tá vendo? Ah, é? Pode ser, então. Então, às vezes eu olho para as carinhas, eu falo assim, eu acho que eu já vi, já conheço, mas não sei, é tanto lugar, né? Bom, então esse método é uma metodologia que nos possibilita perceber as relações humanas e identificar o que aconteceu no nosso sistema familiar ou conosco mesmo que está gerando determinados efeitos. Não tem, como eu disse lá no início, não tem vínculo religioso, sabe? Não tem nada a ver com astrologia, com mapa astral, com leitura de estrela, né? Não tem nada a ver com isso. Apenas aqui a gente olha para as relações humanas. Porque todo o nosso sucesso ou nosso fracasso em qualquer área da nossa vida tem a ver com as relações, com a nossa relação com os nossos pais. Eu tenho um programa de TV que passa todas as terças-feiras, 20 horas, na TV Metrópole, e ao mesmo tempo também TV Metrópole News no Facebook. Esse programa é exibido pelo Facebook, às terças-feiras às 20 horas e sábados e segundas-feiras às 22h30. Então, inclusive nesse programa, agora, depois a gente vai passar isso para o nosso YouTube, mas por enquanto está só o programa Renascer Saúde, por Marta Franco, no YouTube TV Metrópole News. Na playlist só vocês encontram lá Renascer Saúde. Então, até tem vários programas lá, e o último que é o último lá, né, que foi postado, é sobre os círculos do amor. Então, quem quiser, lá eu falo mais detalhadamente sobre o primeiro círculo do amor e essa postura. Então, todas as nossas relações posteriores vêm da nossa relação com os nossos pais. Eu vou confiar nas pessoas se eu confio nos meus pais.
todo esse movimento que nós falamos aqui, ele vai acontecer de forma mais simples e mais fácil quando eu me posiciono exatamente no meu lugar. E às vezes a gente consegue fazer isso sozinhos. Eu falo que para respeitar os pais a gente não precisa constelar. Você vai lá e respeita, pronto. Mas às vezes a gente tem determinada fúria em relação à mãe ou ao pai, que a gente tenta e não consegue. Então, às vezes nós estamos emaranhados em questões lá com os nossos avós, ou coisas que aconteceram no passado que a gente não consegue resolver aqui sozinhos. Então, a partir disso, a gente busca uma ajuda, como dificuldade em ganhar dinheiro ou dificuldade em manter o dinheiro que ganha. Tudo isso, na maioria das vezes, tem questões sistêmicas que tem a ver com a nossa relação com os nossos pais, com os nossos avós e aquilo que aconteceu na nossa família. Então, para vocês que estão aqui, a gente vai seguir agora já para as constelações. Muito obrigada, pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook. Obrigada por estarmos juntos e por nos acompanhar nesse trabalho e nesse entendimento para chegarmos até mais e mais pessoas. Então, sigamos. Eu sempre falo, gente, quando vocês puderem, participe, porque o momento da constelação é um momento muito importante, onde cada um que está aqui, através do trabalho do colega, consegue compreender e muitas coisas ser transformadas dentro deles. Há casos de curas, inclusive de tumores, encontros, que a pessoa nem fez a constelação. Porque esse movimento, ele transforma realmente a nossa postura e supera em muito qualquer outra abordagem que eu já conheci, tá bom? Então sigamos de Corações conectados. Corações conectados. Obrigada.